Eu quero pensar com vocês sobre o capítulo 11 de Romanos, versículos 25 a 32, porque nós vamos aqui mais uma vez, irmãos, é incrível. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu vou estudar o livro de Romanos, e eu me assento diante do meu computador com os meus comentários e vou entender os escritos de Paulo, eu fico cada vez mais estarrecido de ver a mente de Paulo e Paulo nos mostrar realidades espirituais, coisas em relação a Deus que com certeza você não ouve por aí. Nós estamos agora falando no EBD, o irmão Alisson aqui, de forma muito clara, falando sobre essa questão do culto cristocêntrico, de como nós podemos adorar a Deus de forma cristocêntrica, e houve comentários, o irmão Toninho falou sobre essa questão de hoje, muitos abdicarem da mensagem cristocêntrica, porque a mensagem cristocêntrica, ela quebra paradigmas em nós, ela quebra algumas resistências que nós temos, porque nós temos dentro do nosso coração algumas ideias equivocadas acerca de Deus, e quando nós vamos estudar o livro de Romanos, a mente de Paulo, nós começamos a descobrir algumas coisas em relação a Deus, que isso traz para nós um misto de surpresa, porque nós não sabíamos daquilo, e ao mesmo tempo desperta em nós um fascínio pela palavra de Deus, porque é bom você conhecer Deus através da palavra dele. Você conhecer Deus através do que os homens falam é uma coisa, mas quando você conhece Deus através daquilo que a Bíblia ensina acerca de Deus, é outra coisa completamente diferente. Você percebe o antagonismo dessa mensagem. Os homens ensinam uma coisa, mas a Bíblia ensina outra. Irmãos, e eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. A Bíblia não mente, a Bíblia não tem erro. Por mais que ela vá contra a minha percepção de Deus, eu fico com a Bíblia. Eu quero aprender com a Bíblia. Eu quero conhecer Deus da maneira certa, mesmo que esse Deus não se encaixe dentro do meu cronograma, dentro da minha percepção. Eu quero retirar de mim toda ideia contraditória de Deus, essa desconstrução de algumas ideias equivocadas que temos. Como é bom estarmos sendo purificados pela palavra de Deus. Como é bom estarmos sendo purificados pela palavra de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Veja só. Paulo está, os irmãos sabem disso, Romanos 9, 10 e 11, Paulo está falando de quem? Dos judeus. E Paulo está falando dos judeus étnicos, da nação. Paulo agora não está falando do Israel espiritual. Paulo está falando do Israel nação, o povo étnico, descendente de Abraão segundo a carne. É desse povo que Paulo está falando, porque Paulo era judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele amava os judeus, e ele porque queria entender por que os judeus estavam rejeitando Cristo. Os gentios receberam Cristo, mas os judeus não. Por que isso? Paulo se recusa a entender que os judeus foram usados por Deus para um propósito, e depois seriam descartados. Aparentemente, parece que é isso. Mas Paulo vai descobrindo, através da revelação do Espírito Santo, através da compreensão que o Espírito Santo vai lhe dando acerca da palavra de Deus e da história de Israel, porque Paulo tinha acesso aos manuscritos e ele conhecia toda a história de Israel. Paulo vai percebendo que não é assim. Tudo que estava acontecendo em relação a Israel atendia um projeto que Paulo vai chamar aqui, no versículo de número 25, de mistério. Esse mistério que Paulo diz aqui, nada tem a ver com esoterismo, com misticismo, com paganismo, não.
Essa palavra mistério aqui no grego diz respeito a algo que estava oculto para todos e que de repente foi apresentado, de repente foi revelado. Então, no projeto de Deus, que para nós é um mistério, mas para Deus, que é soberano e tem tudo sob controle, esse projeto de Deus, ele atendeu algumas prescrições do próprio Deus. Quando Deus chamou Abrão lá da Mesopotâmia e falou: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Ali Deus estava já com o seu projeto pronto. Deus já sabia o que estava fazendo. Aquele homem daria origem a um povo numeroso, e desse povo Deus traria o Messias. Mas o objetivo de Deus não foi salvar só este povo étnico. O objetivo de Deus era salvar o mundo todo, através deste povo étnico. Para isso, Deus teve que fazer uma coisa. E Paulo vai dizer isso aqui no versículo 25, olha só. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos. Que mistério é esse? O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Primeiramente, que mistério é esse? O mistério aqui que Paulo quer dizer é algo que já estava preparado por Deus. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Nós temos outros mistérios na Bíblia. Nós temos outros mistérios na Bíblia. Veja só, 1 Timóteo 3,16, nós vamos ver que um grande mistério, encarnação de Cristo. Como é que Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, que com o poder da sua palavra fez tudo, que com o poder da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia. Esse Deus que Salomão disse na sua oração, que nem os céus dos céus pôde conter, como é que esse Deus vai estar em toda a sua plenitude no corpo de um homem? É um mistério ou não é? Porque lá em Colossenses diz que nele habitou toda a plenitude da divindade. Quando é claro que nós não estávamos lá, mas imagine se nós estivéssemos lá, olhando para Cristo, fisicamente, ali naquele corpo, habitava toda a plenitude da divindade. Por isso que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Isso é um mistério. Isso é um mistério. A teologia vai chamar isso de kenosis. O que é kenosis? É essa questão de Deus ter saído da sua glória, cercado de toda a adoração celestial, todos os anjos, todos os seres angelicais, prestando adoração a esse Deus. Jesus, ele abdica dessa posição e vem aqui para o nosso mundo e entra dentro do corpo de um ser humano. Passa por todo o processo de gestação no ventre de Maria, o grande milagre. Olha que mistério. Ele foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi colocado lá dentro pelo Espírito Santo, sem o ato sexual. E ali ele cresceu 9 meses no ventre de Maria, foi um bebê, se tornou uma criança, um adolescente, um jovem, com 30 anos ele se manifesta ao mundo. Isso é um mistério, está na Bíblia, é um mistério de Deus. Por mais que eu e você tentemos entender isso, nós não vamos conseguir. Outro mistério de Deus, está lá em Efésios 3, 4 e 5, a igreja como corpo de Cristo. Dá para entender que Jesus está presente no mundo através de nós? Nós somos o corpo de Cristo na terra. O mundo
está sendo abençoado por Jesus. Jesus veio a esse mundo, andou nesse mundo, pisou nesse mundo por 3 anos, pelo menos no que tange ao ministério, mas ele ficou aqui nesse mundo 33 anos, e foi para o céu, mas ele continua presente nesse mundo, através de quem? Através de nós, a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus continua andando na terra, Jesus continua abençoando o mundo, agora através da igreja. Isso é um mistério, irmãos. Está vendo a minha responsabilidade como parte do corpo? Quando eu estou aí fora, como representante de Cristo aí fora, que tipo de Cristo as pessoas estão vendo? É um mistério. É um grande mistério na palavra de Deus. Outro mistério que está presente na Bíblia é a morada de Cristo no crente. Está lá em Colossenses 1:27. Cristo mora em nós. Eu sou o templo do Senhor. Ele e o Pai vieram e fazem em nós morada. Eu sou morada de Cristo. É claro que nós não estamos falando aqui de forma física, mas de forma espiritual. Cristo está em nós. Paulo vai dizer uma coisa lá em Gálatas 2:20, ele vai dizer assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo se apoderou de mim, Cristo me tomou, Cristo me dominou. Cada palavra, cada ato, cada gesto que eu pratico é um gesto de Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Por isso que os cristãos foram chamados assim lá em Antioquia. Quando o povo olhava para aquelas pessoas e viam as atitudes daquelas pessoas, a forma de viver daquelas pessoas, os antioquianos disseram assim: eles se parecem com Cristo. É mesmo, não é? Eles têm a mesma configuração de Cristo. Daí veio o nome cristão. O nome não foi algo pejorativo. O nome foi dado por conta da atitude. Então, essa morada de Cristo em nós, esse tem que ser o nosso objetivo, ser tomado por Cristo. Isso é um mistério, irmãos. Está presente na Bíblia. Outro mistério que está presente na Bíblia, a igreja como noiva de Cristo. Efésios 5:32, nós somos a noiva do Senhor. É por isso que essas pessoas que estão aí falando mal da igreja, ai delas, porque ninguém fala mal da noiva de Cristo e fica impune. Essas pessoas que estão aí menosprezando a noiva de Cristo, ai delas. Esperem para vocês verem. Se eles não se arrependerem, se eles não confessarem seus pecados, entregarem a vida a Cristo, ai deles. É só questão de tempo. Ninguém menospreza a noiva de Cristo, ninguém menospreza o Evangelho, ninguém zomba de Cristo e fica por isso mesmo. Ai deles. Então isso é um mistério. Então é esse mistério que Paulo está dizendo aqui no versículo 25. Gente, existe um mistério. Deus, e por mais difícil que seja entender isso, é isso mesmo que Paulo quer dizer. Deus endureceu o coração dos judeus para que eles não crescem em Cristo, porque através da rejeição dos judeus a Cristo, o que foi que os judeus fizeram? Eles cumpriram os propósitos de Deus, porque o fato de Cristo vir ao mundo, se tornar carne, ser desprezado pelas pessoas, ser zombado, ser morto, já era projeto de Deus. E quem foi que cumpriu a risco o projeto de Deus? Os judeus, que pegaram Cristo e entregaram para Pilatos, e aceitaram a troca, rejeitaram Cristo e optaram por Barrabás. Na sua rejeição ao Messias, eles foram usados por Deus para que o Messias cumprisse criteriosamente todas as profecias do Antigo Testamento. Morreu, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, está vivo, e tudo isso por quê? Porque Deus endureceu o coração dos judeus. Aqui eu quero que você entenda, porque na verdade os judeus, eles já tiveram por si mesmos também uma rejeição presente no coração. Deus usou essa rejeição dos judeus, não permitindo que os judeus crescem por um certo tempo, para que o projeto de Deus se cumprisse e os gentios pudessem ouvir o Evangelho,
ouvir acerca de Cristo, esse Cristo que foi rejeitado pelos judeus, e pudessem crer neles. Então, queridos, nós aqui nesta manhã, que somos gentios, que não somos judeus, nós cremos em Cristo, cremos na palavra de Deus, porque Deus, na sua misericórdia, é difícil entender isso, mas é verdade, Ele endureceu o coração de um povo, esse povo cumpriu os projetos de Deus, para que um outro povo pudesse ser alcançado, e esse povo inclui a mim e a você. Isso é misericórdia. Misericórdia, pastor? Deus endurecendo o coração de um povo? Misericórdia. Agora, quem penetrou na mente do Senhor e foi seu conselheiro? Paulo está dizendo uma coisa muito interessante. Ele está dizendo, olha, esse mistério que eu vou dizer para vocês agora, Deus endureceu em parte Israel, até que a plenitude dos gentios, a palavra plenitude aqui é do grego pleroma. Sabe o que é isso? Muitos estudiosos dizem que Deus já sabe quem crerá, quem não crerá, o número exato de pessoas que crerão em Cristo. Então, alguns teólogos entendem que esse número está aumentando, esse número está sendo completado. Quando esse número for completado, aí há a plenitude dos gentios. A partir desse momento, Deus voltará os seus olhos para os judeus e abrirá os olhos dos judeus para que eles também creiam em Cristo. Agora, preste atenção, essa é a linha de pensamento de alguns teólogos, mas eu fico com o comentário de Hernandes Dias Lopes. Eu estava lendo o comentário de Hernandes Dias Lopes, de Romanos. A plenitude dos gentios aqui não se refere ao número de salvos, mas à qualidade da vida dos salvos. Ou seja, haverá um avivamento, porque os avivamentos, ao longo da história, houve grandes avivamentos na história da igreja. Grandes avivamentos. E haverá um avivamento futuro na igreja. Nós vamos experimentar um avivamento. Por isso que eu sou meio pé atrás com esse negócio de congresso de avivamento aqui, congresso de avivamento acolá, culto de avivamento ali. Gente, enquanto Deus não quiser mandar o seu avivamento, ele não vai acontecer. O avivamento vem de Deus. Deus manda o avivamento. Então, para Hernandes Dias Lopes, e eu concordo com ele, a plenitude dos gentios é um momento na história, quando haverá um avivamento na igreja de Deus ao redor do mundo, e eles vão experimentar novamente aquela plenitude do evangelho que os cristãos primitivos experimentaram. É nessa época que acontecerá em Israel aquilo que Paulo disse lá atrás, aquele ciúme. Israel olhará para o povo de Deus, a igreja, para o Israel espiritual, e vai desejar ter aquele mesmo sentimento que a igreja vai estar gozando. É nesse momento que Deus vai abrir os olhos dos judeus, e os judeus crerão em Cristo. Então, qual é o grande mistério? Veja só, a ideia central desse texto é justamente isso. Olha só, o mistério de Deus envolve a demonstração de sua misericórdia, tanto aos gentios quanto aos judeus nesses dias finais. Deus, na verdade, criou uma interdependência. Esse é o mistério. Nós, gentios, dependemos de Israel. Como? Dependemos de Israel porque Israel não creu. Então, a incredulidade de Israel é o ponto que nos levou à fé em Cristo. Agora, no futuro, Israel vai depender dos gentios, porque Israel olhará para os gentios, olhará para a igreja, olhará para os cristãos, verá os cristãos usufruindo das bênçãos de Deus em sua plenitude. Essa é a plenitude dos gentios, e Israel vai desejar isso para ele. É quando começará a haver conversões em Israel ao Senhor Jesus. Nós não cremos como os dispensacionalistas. Como é que os dispensacionalistas creem? Eles creem o seguinte: Deus fechou o coração de Israel, colocou Israel em stand-by, aí criou um outro povo, que é a igreja, um povo à parte de Israel. Então, para os dispensacionalistas, existem dois povos que pertencem ao Senhor na terra: os gentios, que é o povo que creu em Cristo, e os judeus. Então, para os dispensacionalistas, haverá
uma restauração do povo judeu, e esses dois, o povo judeu e a igreja, caminharão juntos. Eu confesso para vocês que eu não sou dispensacionalista, eu não creio em dois povos, eu creio em um povo, composto de judeus e gentios. Um povo só. Não creio em dois povos. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando, aqui no versículo de número 25, não ignorem esse mistério. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim, todo Israel será salvo. Quando Paulo fala todo Israel aqui, irmãos, não entenda todo como cada um dos judeus. Cada judeu crerá. Não. Porque embora nós sejamos uma igreja, veja só que interessante. Nós somos uma igreja, primeira igreja batista em Pará de Minas. E nós temos uma assembleia, correto? Quem é que se reúne na assembleia? É a igreja. Nós teremos assembleia na igreja. E nós vamos trazer algumas moções, algumas questões para serem aprovadas pela igreja. Na apresentação dessa moção, alguns podem ser contra. Alguns podem dizer, não concordamos na hora da votação. Você tem o direito de levantar a mão e ser contra. Suponhamos, então, que nós tenhamos 100 pessoas na Assembleia. 80 votaram a favor, 20 votaram contra. Mas na ata constará que a igreja aprovou a moção. A ata não vai dizer os nomes de todos que aprovaram e de todos que reprovaram. Para efeito de ata, nós vamos colocar que a igreja, a primeira igreja batista em Pará de Minas, aprovou a questão, mesmo havendo 20 irmãos que foram contrários. Então, quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo, não é cada judeu, mas a maioria deles entenderá, compreenderá a mensagem e quererá ser como aquele povo gentio. Nós queremos fazer parte desse povo, por isso que haverá só um povo. Por isso que Paulo está dizendo, todo Israel será salvo. Aí ele cita Isaías capítulo 59. Ele diz, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Preste atenção que Isaías diz, esta será a minha aliança com eles. Aqui Isaías está falando de quem? Do povo judeu, do povo étnico. Quando o Senhor é que está falando, tirar os seus pecados, o pecado da incredulidade. Deus abrirá os olhos. Irmãos, isso é estranho, mas escute o que eu vou dizer para você uma coisa agora, que é algo real. Muitas vezes nós estamos orando pela conversão de parentes, de amigos, de pessoas próximas a nós, e aquela pessoa se mantém resistente ao Evangelho, sim ou não? Você sabia que aquela resistência pode ser obra do Senhor? Para que você ore mais, para que você amadureça mais, para que você se dedique mais ao Senhor, e no momento certo, o que Deus faz? Ele abre o entendimento daquela pessoa para que ela possa crer. Isso pode acontecer, isso pode ser obra do Senhor. É estranho ouvir isso, não é? Mas sabia que isso pode acontecer? Porque Deus é o que, irmãos? Soberano. Às vezes você está orando por alguém para que alguém se converta e a pessoa está resistente, e quanto mais a pessoa diz não para você, mais você ora, mais você se dedica, mais você se entrega, mais você busca o Senhor, mais você prega, mais você fala, e a pessoa não, e você não desiste, e você está diante de Deus em oração por aquela vida, e você ora 1 ano, e você ora 5 anos, e você ora 10 anos, só que você não percebe que esse momento que você esteve diante de Deus fortaleceu você, amadureceu você, e Deus mantendo a pessoa resistente, até que de repente o Senhor agora chegou o momento daquela pessoa, Deus permite que aquela pessoa creia. Só que quando a pessoa crê, você já está maduro, forte, vigoroso espiritualmente, porque Deus usou a incredulidade do seu pai, a incredulidade da sua mãe, a incredulidade do seu esposo, a incredulidade da sua esposa, para quê? Para fortalecer você. Entende? É isso que Paulo está dizendo aqui. Repito, é fácil entender isso?
Mas é o que está na palavra de Deus, irmãos. Vocês já ouviram isso por aí? É complicado, não é? Eu não estou falando para você que a palavra de Deus quebra paradigmas em nós, que a palavra de Deus, ela quebra as nossas resistências e você fala, olha, sinceramente, eu nunca imaginaria isso, mas é isso, porque Deus tem todos na palma das suas mãos. Então a incredulidade de alguém pode ser produto do diabo? Pode, porque lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pode ser? Pode. Mas pode ser um ato do Espírito Santo de Deus, para que você seja trabalhado, para que você seja fortalecido. E no momento certo, é por isso que nós não podemos desistir da oração. É por isso que nós temos que insistir, porque Deus pode ouvir tanto uma oração quanto outra. Deus pode quebrar a resistência criada pelo diabo, sim ou não? Sim, mas Deus pode também manter alguém no obscurantismo, porque Ele quer fazer algo em mim. É por isso que eu não posso desistir. Eu não sei qual é essa ou aquela situação, em ambas as situações eu tenho que orar. Então talvez você está tentando ganhar alguém para Cristo e essa pessoa está dura, difícil, não necessariamente por causa do diabo, mas pode ser uma obra do Senhor. Sabia disso? Porque Ele tem um objetivo nisso. E no momento certo, que atende às prescrições de Deus, Deus pode abrir o coração daquela pessoa. E aquela pessoa pode vir à fé. Entende, irmão? É o que está aqui. Você vai contestar o que está escrito? Paulo está falando, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus tem a história do mundo debaixo do seu controle. Esse é o Deus que nós servimos. Ninguém pode contestar. Por isso que Paulo está chamando isso aqui de quê, irmãos? Mistério. E aí ele vai dizer que depois que ele citou Isaías, ele vai dizer que, por quê? Olha só, versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Israel é as duas coisas. Israel é, hoje, inimigo do evangelho, inimigo da igreja, como aqueles judaizantes deram dor de cabeça para Paulo, como aqueles judaizantes resistiram à fé, mas quanto mais os judaizantes se levantavam contra o evangelho, mais o evangelho crescia. Olha o mistério de Deus, usando a incredulidade de Israel a favor da igreja. Muitas das perseguições da igreja, foram empreendidas pelos judeus, e quanto mais os judeus apertavam com a igreja, mais a igreja disseminava o evangelho. Uma grande perseguição que fez o evangelho chegar a várias partes do mundo, foi uma perseguição promovida pelos judeus. Deus usando o endurecimento de Israel a favor da igreja. Então, no tocante a isso, Israel ainda é hostil, ainda é inimigo de Deus, mas mesmo fazendo o que faz, rejeitando, sendo contra, eles são amados de Deus por causa dos pais, por causa da promessa. Eles estão debaixo dos olhares de Deus. Lembra quando Jesus estava na cruz, pregado na cruz, sofrendo dores atrozes, sangue caindo por todas as partes do corpo de Jesus, e ele olha e ora da seguinte maneira: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amor de Deus por Israel. Tudo o que aconteceu na história de Israel faz parte dos projetos de Deus para Israel. Então escute, é isso que Paulo quis dizer. Quando os gentios atingirem o ápice da vida com Deus, as bênçãos do evangelho voltarem a cair de maneira torrencial sobre a igreja de Cristo, aí Israel será salvo, porque agora Israel será abençoado por quem? Por nós. Primeiramente, nós fomos abençoados por Israel, agora Israel será abençoado por nós. É essa interdependência.
Por isso nós devemos olhar para o povo judeu com carinho, com amor. Por isso não podemos permitir que o antissemitismo tome conta do nosso coração. Quando você vê aí alguém fazer piadinha com o povo judeu, piadinha com Israel, recentemente agora lá na Alemanha, tem lá um memorial dedicado às vítimas do Holocausto. As vítimas do Holocausto. Não sei se vocês viram a reportagem. Um grupo de jovens alemães foi para dentro desse memorial e começou a fazer selfie, começou a fazer poses engraçadas nos túmulos dos judeus que foram consumidos nas câmaras de gás, nos campos de concentração nazistas. Ali está um memorial com o nome de todos os judeus mortos. Os jovens fazendo gracinha, pulando de um memorial por outro, fazendo anedota, fazendo poses, tirando selfie. Eles pegaram aquelas fotos e fizeram uma transposição de datas, de épocas. Aí pegaram as fotos tiradas dentro dos campos de concentração, pessoas amontoadas, judeus colocados um em cima dos outros para serem incinerados, judeus presos dentro dos alojamentos, judeus atrás de grades, e eles colocaram como pano de fundo para as fotos. E isso trouxe uma vergonha, uma comoção mundial. Não podemos fazer gracejo com o povo judeu, devemos orar pelo povo judeu, orar por Israel, orar pela comunidade judaica, pelas sinagogas que estão repletas de judeus que ainda esperam o Messias, homens e mulheres que ainda estão presos às práticas do Antigo Testamento, homens que rejeitam Jesus como Messias, devemos orar por eles, porque nós só estamos aqui porque Deus endureceu o coração deles. Entende, queridos? Por isso que a palavra de Deus diz assim: orai pela paz de Jerusalém, orai pelos judeus. Por isso, e eu tenho isso para mim, escute, isso é meu, isso é do pastor Alex, eu nunca li isso em comentário nenhum, mas eu tenho para mim que toda nação que se alia a Israel, que se torna amigo de Israel, recebe bênçãos de Deus, porque Deus cuida daquele povo, irmãos. Aquele povo pequenininho que está no mapa. Olha o mapa para você ver Israel, 200 e poucos quilômetros de extensão. Você atravessa, eu fui agora para Cristais, quase no sul de Minas, eu não sei quantos quilômetros daqui lá, mas eu creio que mais de 200 quilômetros, de Pará de Minas a Cristais. Saí sexta-feira, 10h30 da manhã, cheguei sábado, 2h30 da madrugada. É muito chão. Eu saio de Divinópolis, passo por Oliveira, passo dentro de Oliveira e vou para Cristais. Eu quase que atravessei Israel, em um dia. Uma nação pequena, minúscula, insignificante, mas não há país no mundo que derrota aquele povo. Não há país árabe no mundo que se aventura a se levantar contra aquele povo. Porque existe o cuidado de Deus. Repito, não sou dispensacionalista, mas Deus está reservando Israel para o grande final, quando a plenitude dos gentios chegar e os judeus forem realmente levados à fé em Jesus Cristo. Haverá um movimento missionário muito grande no final dos tempos para alcançar Israel. Deus irá mover o coração da igreja dele, para que a igreja dele avance sobre Israel e pregue o evangelho para Israel. E Deus vai abrir o entendimento deles para que eles creiam em Jesus e nós possamos constituir um só povo. Isso vai acontecer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, caminhando para o final, ele vai dizer, porque assim como vós também, Paulo está falando agora para os gentios, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes. Paulo está falando dos judeus do seu tempo, que vale para hoje também, para que também alcançarem misericórdia. Paulo está apontando para o futuro, por isso que o capítulo 11 de Romanos fala do futuro de Israel. O capítulo 9 fala do passado, o capítulo 10 fala do presente, e o capítulo 11 fala do futuro. E ele está dizendo, a misericórdia que foi demonstrada a vocês, versículo 31, será demonstrada a Israel. Agora, versículo 32, porque Deus
encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. De quem Paulo está falando aqui? Judeus e gentios. Nós estávamos encerrados debaixo da desobediência, mas aí vem um judeu da Galileia, de uma cidade insignificante chamada Nazaré, veio pregando uma mensagem que ninguém nunca tinha ouvido, realizando prodígios e sinais que ninguém nunca tinha visto. Aquele homem veio pregando uma mensagem poderosa que transformava vidas, arregimentou em torno de si 12 homens, depois ampliou esse número para 70, treinou esse povo, foi odiado pelo povo judeu, mataram ele ficou pregado numa cruz por horas, foi levado para a sepultura, no terceiro dia ressuscitou. Os apóstolos que haviam sido treinados por ele, começaram a disseminar essa mensagem. Aí Deus, na sua infinita graça, quando toda a região da Judéia, toda Jerusalém já estava tomada pelo Evangelho, Deus faz com que o homem se converta. Esse homem se converte, entende que a mensagem não é só para o judeu, a mensagem é para o gentio também, empreende 3 viagens missionárias, planta dezenas de igrejas. Essas igrejas foram plantando outras, que foram plantando outras, que foram plantando outras, e nós estamos aqui hoje. Por causa de quê? Por causa da desobediência de um povo. Nós estávamos debaixo da desobediência, mas por causa da desobediência, nós alcançamos misericórdia, e eles também serão alcançados pela misericórdia. Então Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Tanto nós, quanto os judeus, num determinado momento da história, estávamos debaixo de desobediência. Nós cremos. Nós hoje temos fé em Jesus. Os judeus ainda estão debaixo da desobediência. Nós já estamos debaixo da misericórdia. Agora, futuramente, o que é que vai acontecer? Deus vai pegar aquele povo lá e vai trazer para cá. E eles também serão alcançados pela misericórdia de Deus. Esse é o mistério de Deus, que Paulo diz. Eu quero encerrar com 2 aplicações para a nossa vida. 2, e eu encerro a minha palavra nessa manhã. 2 aplicações que eu quero pensar com vocês aqui, que eu, lendo esse texto, eu extraí. Primeira aplicação que eu quero pensar com você é essa. A misericórdia de Deus é a chave mestra de tudo. Tudo, absolutamente tudo, tudo é produto da misericórdia de Deus. Responda para mim com sinceridade, irmão. É claro que você não precisa falar. Você merece estar aqui hoje? Merecemos ter a vida que temos hoje? Vamos falar a verdade? Existe coisa melhor do que crer em Cristo? Existe coisa melhor do que você saber que você não está mais condenado? Que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Existe coisa melhor de saber que um céu nos aguarda? Aí eu pergunto, merecemos isso? Desde a primeira pessoa que pregou para você, você acha que Deus colocou essa pessoa para pregar para você? Por quê? Misericórdia. Eu, melhor do que ninguém, posso dizer para você, teve um rapaz que ficou no meu pé anos, nunca desistiu de mim. Esse rapaz pregava e me convidava para ir na igreja, e pregava e convidava para ir na igreja. Ele deve ter ouvido não assim, o que esse rapaz ouviu de não da minha parte, mas ele nunca desistiu. Até que um dia, não aguentando mais, eu disse, eu vou, mas se eu for com você, você para de pegar no meu pé? Ele disse, paro, vamos uma vez que eu te esqueço. E eu fui naquela igreja, numa quarta-feira, e nunca mais eu consegui viver sem Cristo. O que é isso? Misericórdia. Misericórdia. Tudo é misericórdia. Essa igreja está aqui há 38 anos. Vocês acham que Deus trouxe um irmão lá de Teresópolis para cá, simplesmente para ele trabalhar na companhia de tecido da cidade?
Você acha que o objetivo de Deus foi trazer a família Canuto para cá, para que eles pudessem ter uma vida melhor em Pará de Minas? Porque ele queria uma igreja aqui. E ele começou a trabalhar, e muitos foram segregando, lá no final da década de 70, e em 1981, 11 de outubro, a primeira igreja batista em Itaúna inicia os trabalhos, organiza a primeira igreja batista em Pará de Minas. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas já ouviram o Evangelho? Quantas pessoas creram na palavra de Deus aqui, foram para outras cidades, para outros estados, para outros países, levando essa mensagem com eles, disseminando essa mensagem? Irmãos, tudo é produto da misericórdia de Deus na nossa vida. Não tem outra explicação. Tudo. Essa é a primeira lição que eu aprendo. E a segunda lição, para encerrar: ninguém pode entender, ninguém pode. Não há doutor, não há pós-doutor, não há PhD nisso, não há PhD naquilo, não há bacharel nisso, não há bacharel naquilo, que pode entender a excelência, a grandiosidade dos planos de Deus. Não pode. É além da nossa compreensão. Nós só temos que crer que Deus sabe o que está fazendo. Por isso eu repito, se você acha que alguém está sendo resistente à fé, pense que isso pode ser uma obra do Senhor. Aí eu te pergunto, mas como assim Deus manter alguém resistente ao Evangelho? Deus não quer que a pessoa creia? Quer, mas até o endurecimento de alguém é produto da misericórdia de Deus. Porque aquela pessoa, quando vier para Cristo, ela vai vir no momento certo, na hora certa, ela vai vir quebrantada, ela vai vir cheia de cicatrizes para que o Senhor possa curar. Eu não tenho dificuldade em entender isso. Por isso, continue orando. Continue clamando, continue buscando. O Senhor vai ouvir as nossas orações. Eu encerro com uma frase maravilhosa que eu vi. Olha só, veja essa frase. Os planos de Deus são assim mesmo, misteriosos para quem confia, surpreendentes para quem espera, perfeitos para quem crê e bênção para quem recebe. Vamos orar? Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Não entendemos, Deus, não entendemos. Nós não compreendemos, nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Mas nós queremos que o Senhor continue fazendo exatamente o que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor faz o melhor. Não compreendemos, definitivamente. Não entendemos o porquê de muitas coisas, mas nós colocamos cada situação diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Endureça quem o Senhor quiser endurecer. Manifeste sua glória quando o Senhor quiser manifestar. Porque nós confiamos no Senhor. Obrigado pelos teus planos que são perfeitos. Abençoe Israel, Senhor. Permita que a nossa plenitude chegue para que Israel possa ser alcançado por ela. Salva Israel, meu Deus. Salva aquele povo. Traga aquele povo a Cristo. Muito obrigado, Senhor. Oramos agradecidos por tudo que aprendemos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.